Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal Iluminando Consciências Espiritismo em Foco. Eu sou Riana Cabral e juntamente com a minha querida Valdineide Aquino, fazemos este programa no desejo de trazer mensagens bacanas, mensagens do bem, que fazem da gente seres humanos melhores. E hoje vamos trazer um tema maravilhoso, sensacional, reparando erros. Sim, porque quem não erra? Quem de vocês aí, eu, você, não erra? Mas tem um detalhe. O detalhe é como reparar os nossos erros. Esta é a questão. Será que a gente está sabendo reparar os nossos erros? Refazer nossos caminhos de verdade? Pois é, o nosso querido Rian Oliveira traz para a gente reflexões bem legais que fazem com que a gente amplie as nossas ideias, os nossos conhecimentos. E para ajudar nessas reflexões, temos também ainda a dica de livro, que está maravilhosa, e também o Pense Nisso, que com as imagens e com a mensagem bem bacana, faz com que a gente realmente compreenda de fato tudo isso que a gente está falando aqui nesse vídeo de hoje. E convidamos você para também acessar aqui na descrição do vídeo os links de outros vídeos nossos que tem tudo a ver com o tema de hoje. E você já se inscreveu? Se não, aproveite agora, curta e nos ajude a divulgar este nosso canal para que ele permaneça aqui no YouTube, cada vez mais firmes e fortes. Contamos com você. Vamos lá? Queridos irmãos, queridas irmãs, nos abençoe Jesus nesse momento da nossa caminhada, para que possamos auxiliar os nossos companheiros, assim como Jesus tem tomado conta de todos nós. Com muita alegria nos encontramos aqui no canal Iluminando Consciências, Espiritismo em Foco, e desde já agradeço às irmãs Riana Cabral e a minha querida companheira Valdineide Aquino pela essa oportunidade de estarmos aqui juntos, para que possamos falar sobre reparando os erros, trazendo, obviamente, dentro para uma ótica da doutrina dos espíritos. Por que nós erramos? Porque é comum nós dizermos que temos errado muito nas nossas caminhadas, na nossa vida, porque temos tomado as decisões, não as melhores decisões para cada momento, nas encruzilhadas em que a vida apresenta para cada um de nós, porque então nós temos agido diferentemente do que foi proposto por Deus, por Jesus, que querem única e exclusivamente o nosso crescimento espiritual. Nós erramos, queridos companheiros, e todos nós erramos aqui nesse mundinho de expiação e de provas, porque nós ainda não estamos plenamente conscientes dos objetivos maiores que dizem respeito à nossa existência eterna. Nós erramos porque temos buscado a satisfação de algumas necessidades que temos apreciado de maneira equivocada, de algumas atitudes que temos tomado sem lembrarmos intimamente daquilo que efetivamente somos como filhos de Deus, espíritos eternos. Mas se eu disse que tomamos atitudes equivocadas, se temos agido errado, como é que eu vou saber o que é o certo? Como eu saberei, então, o que é errado para assim me distanciar dele? Kardec, diante dessa dúvida universal, de toda a humanidade, de todos os tempos, ele pergunta na questão 632 do Livro dos Espíritos: o homem que está sujeito a erros não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem, quando na realidade faz o mal? Vejam como Kardec começa a construção da sua pergunta. O homem que está sujeito a erros.
Todos nós estamos sujeitos a erros. Não pode crer e não pode enganar-se, achando que fez o bem quando na verdade fez o mal. E como saber diferenciar um do outro? Os Espíritos nos respondem: Jesus já vos disse, vede o que quereríeis que se fizesse ou não fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganarei. Então faça para o outro somente aquilo que tu queres que faça para você mesmo. E aí a gente vê que na maioria das vezes nós não temos agido dessa forma. Porque nós não nos conhecemos. Nós não sabemos o que verdadeiramente nos prejudica e nos beneficia. Como também não nos atentamos para a realidade como ela de fato o é. Nós sabemos que somos seres espirituais, somos seres eternos, e algumas das nossas necessidades que aparecem hoje aqui na Terra, elas realmente não importam para o nosso crescimento espiritual. Mas nós temos caminhado nessa direção. O Hamed vem nos dizer em A Imensidão dos Sentidos, no capítulo da falibilidade, que nós podemos falir, como nós sabemos que fomos criados para a perfectibilidade, pois somos seres que alcançaremos a perfeição, pois assim o nosso Pai nos criou, mas nós caímos, nós falimos. Hamed vem dizer: a grande maioria das criaturas encarnadas na Terra são almas que ignoram suas potencialidades divinas. Isto é, não são mais por natureza, mas estão conhecendo e ou aprendendo através das suas vidas sucessivas. Portanto, ainda não sabem agir de forma adequada ou julgar as coisas corretamente. Desconhecem sua perfectibilidade, a qualidade daqueles que são suscetíveis de atingir a perfeição. Por isso, desacertos fazem parte de nosso processo evolutivo, pois ninguém nesse mundo consegue aprender e crescer sem equivocar-se. Vou repetir. Ninguém nesse mundo consegue aprender e crescer sem equivocar-se. Hamed, pelo Espírito Francisco, do Espírito Santo, né? Imensidão dos Sentidos, capítulo 3. Então, todas essas experiências, todos esses nossos erros, a gente, na maioria das vezes, cometeu querendo acertar. E Jesus sempre tem nos perdoado. E o Pai sempre nos dá uma nova oportunidade de refazimento e de crescimento. Lembremos que Paulo, na Epístola aos Romanos, no capítulo 14, versículo 22, Paulo diz o seguinte: tens fé? Ele pergunta. Tens fé? Tem-na em ti mesmo, diante de Deus. Paulo nos faz essa assertiva e nos conclama, nos dizendo da seguinte forma: olha, se você acredita, acredita primeiro em você mesmo, porque Deus também acredita em você. Porque Deus também sabe que tu passarás por as dificuldades, porque tu fostes criado para a luz. Divaldo nos dirá: vós sois, nós somos lucigênitos. Fomos criados para a luz e pela luz. Então não desanimemos, porque cada oportunidade em que aqui nos encontramos é oportunidade para que possamos reparar cada um dos nossos erros, salientando sempre que aqueles que nos cercam, aqueles que se encontram ao redor de cada um de nós, também necessitam ser amparados e auxiliados. Lembramos que André Luiz nos avisa: levante todos aqueles que estejam caídos ao seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Uma das melhores formas de corrigir os nossos erros é reparar a necessidade daqueles que nos cercam. Porque saberemos que como nós, eles também têm errado, têm se equivocado e buscam em cada um de nós que somos profitentes, admiradores ou simpatizantes da doutrina dos Espíritos,
Todos buscam em cada um de nós uma linha de conduta que nós devemos manter para auxiliar esses nossos companheiros. No capítulo 10, a indulgência e o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, nós encontramos: sede severos convosco mesmo, indulgentes para com o vosso próximo. Sede severos, não impiedosos. Lembremos que o mundo é nosso e nós nos encontramos aqui para aprender, para corrigir os nossos erros, seguindo o caminho que Jesus preparou para cada um de nós, que é o caminho da nossa evolução espiritual. Indagados por Kardec, quando no período da codificação todos os espíritos foram unânimes em dizer: aqui estamos para vos mostrar o caminho, para que vocês não errem, não se equivoquem, como nós temos nos equivocado, como nós nos equivocamos anteriormente, enquanto estávamos aí encarnados como vós. Então, queridos companheiros, com muita alegria, com muita fé e com muita força, digamos hoje e sempre: eu errei, mas eu posso acertar. Porque Jesus há me perdoado sempre e tem me dado a força para o meu crescimento e o meu refazimento espiritual. Olhemos o caminho que aparece diante de cada um de nós e sigamos confiantes. Erramos? Sim. Permanecer no erro? Jamais. Vamos em paz, corrigindo todos os nossos defeitos e seguindo confiantes em direção àquele que é todo amor e tem nos dado todo amor para que nós possamos viver a plenitude do amor aqui nesse mundinho de expiação e prova. Que Jesus nos abençoe a todos. E a nossa dica de livro hoje é Reparando Erros de Vidas Passadas. É um livro de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo espírito de Antônio Carlos. Esta obra é uma obra romanceada e ela vai narrar a história de dois espíritos, vai trazer também os seus erros, sofrimentos, os acertos nas sucessivas encarnações aos quais os dois estavam nesse processo de ir e vir, até que eles vão entender que o sofrimento é uma forma egoísta, que é através do trabalho em benefício de outras pessoas que realmente a gente vai reparar nossos erros e vamos encontrar a tão desejada felicidade. Este livro, gente, ele teve outras edições e o título dele era apenas Reparando Erros, mas agora esse livro retorna com o título Reparando Erros de Vidas Passadas. Não esqueça, Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, pelo espírito de Antônio Carlos. Uma ótima leitura para você e muita paz. O erro. Quem é que nunca fez nada de errado? Naturalmente, todos nós, algumas vezes na vida, cometemos erros, seja intencionalmente ou não. O erro faz parte do aprendizado. Por trás de todo erro está a ignorância, o orgulho ou o egoísmo. O ignorante erra por desconhecer, o orgulhoso por se julgar mais importante do que as demais pessoas e o egoísta por pensar somente em si. O que caracteriza o erro não são os padrões sociais ou as diretrizes éticas estabelecidas, mas sim suas consequências sobre o indivíduo e a sociedade. O que torna algum gesto desacertado são os seus efeitos malignos. Erramos quando nossos atos ferem alguém, quando invadimos o direito à felicidade do próximo, quando destruímos ao invés de construir. Numa palavra, erramos sempre que geramos sofrimento para os outros ou para nós mesmos. Por estar vinculado ao sofrimento, vemos que o erro não é um bom negócio. Entretanto, se formos sábios, saberemos tirar frutos dele. De uma forma muito especial, Deus sempre cuida para que dos nossos equívocos tiremos algo de bom. Isto acontece por meio da lei de causa e efeito, que faz com que todo bem,
como todo mal realizado retorne ao seu realizador. No campo dos sofrimentos, isto se chama expiação. Mas, para tornar o processo menos penoso, podemos recorrer ao arrependimento e à reparação. Arrepender-se é, portanto, o primeiro passo na correção de um desatino. Existem pessoas que só se arrependem dos seus erros quando estão colhendo as consequências. Quanto mais demoramos a nos arrepender, mais sofremos. O arrependimento deve provocar um desejo de reparação, que consiste em fazer o bem a quem se havia feito mal. Mas nem todas as faltas implicam em prejuízos diretos e efetivos. Quer dizer, nem sempre teremos de expiar ou sofrer. Nesses casos, a reparação se opera fazendo-se o que deveria e foi negligenciado, cumprindo deveres desprezados, missões não preenchidas. Quem tem sido orgulhoso buscará tornar-se humilde. O rude procurará ser amável. O ocioso passará a ser útil e o egoísta, caridoso. Costuma-se dizer que errar é humano. Nós poderíamos inverter o raciocínio, dizendo que corrigir erros é que é humano, pois o homem não pode desprezar a sua fantástica capacidade de racionalização ao persistir em atitudes que somente o infelicitam. Reconhece-se, então, o homem de bem pela capacidade com que ele substitui seus defeitos por virtudes superiores. Você sabia que os efeitos dos nossos atos se estendem muitas vezes para além da existência atual? Isso explica também os sofrimentos atuais, cujas causas não se encontram no presente. Várias vezes estamos recebendo hoje os efeitos de nossos atos de vidas passadas. Você sabia que nenhum espírito atinge a perfeição sem antes reparar os erros do seu caminho evolutivo? Por isso, hoje é o dia de fazer o melhor.